curso Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. Eu sou Renata Santinelli, coordenadora de ações legislativas do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e o nosso tema de hoje são as cidades resilientes. Então, hoje nós vivemos, um verdadeiro momento de emergência climática e junto com essa emergência climática acontecem diversas mudanças sociais. Então a gente tem evidências científicas que atestam que essas mudanças são uma realidade e serão uma realidade daqui para frente. E um dos problemas mais desafiadores já enfrentados, pois essas mudanças vão afetar todos os sistemas do mundo e em qualquer escala. Então a gente já se depara com algumas situações assim no nosso país. Então a gente tem áreas que a gente está sofrendo com as enchentes, a gente tem áreas em que nós tivemos aí ondas e ondas de calor extremo e nós precisamos repensar um pouco o nosso modelo de cidade, não só para as pessoas, mas também para os animais. Então, as áreas urbanas, elas não são uma exceção, elas vão ser afetadas por essa emergência climática e elas vão ter um impacto significativo no bem-estar das pessoas, dos animais e da biodiversidade. Então, essas mudanças, elas têm também impactos consideráveis na infraestrutura das cidades, sobretudo nas áreas de população mais vulnerável, como, por exemplo, o corte de energia, de água, de fornecimento de água, a chegada de alimentos, o corte de chegada de gás para cozinhar. Então, com isso, a gente vê que as emergências climáticas, elas podem causar danos muito graves nas nossas cidades, quer seja com eventos climáticos extremos, como chuvas que vão gerar enchentes, também como deslizamentos, terremotos em alguns locais, que não é o caso do nosso país, e também com as ondas de calor extremo. E com isso nós vamos ter que fazer grandes adaptações na nossa vida, na nossa casa e também na vida dos animais. Então, o que são essas cidades resilientes? As cidades resilientes, elas são aquelas que possuem capacidade de se preparar, responder e recuperar rapidamente diante de desafios climáticos. Isso inclui a implementação de medidas preventivas, como sistemas de drenagem eficientes, infraestrutura sólida e tecnologias de monitoramento climático. Esse conceito é um conceito que vem difundido pela ONU, em que fala que essas cidades, elas são cidades que têm capacidade de pronta resposta, não somente após o ato acontecido, mas também na prevenção, para que as pessoas possam, por exemplo, em situação de alagamento ou de deslizamento de terra, que elas possam procurar um refúgio, um local seguro, em tempo hábil aí, para salvar e proteger a sua vida. Porém, esses desafios, eles vão muito além de enfrentar eventos climáticos extremos. Então, é importante a ampliação desse conceito. Então, hoje a gente entende por cidades resilientes esses municípios que promovem qualidade de vida dos seus habitantes, por meio de inteligência, planejamento, participação popular, aprimoramento de gestão de recursos de investimento em soluções que levem mais qualidade de vida a todos os habitantes daquela localidade. Então, por isso é importante a gente ampliar esse conceito de cidades resilientes para que nós possamos ter uma vida melhor dentro das nossas cidades. E aquelas pessoas, que buscam aí exercer um cargo de gestão, quer seja no executivo, quer seja no legislativo, tem que compreender esse conceito de cidade resiliente para que essa aplicação ela também envolva os animais, não somente cães e gatos, mas os animais que vivem nas cidades. Então, pensar em cidades resilientes sem incorporar a questão de fauna doméstica e fauna sinantrópica pode ocorrer em um fracasso no que tange a alcançar cidades mais modernas e viáveis. Por isso que é importante que os gestores eles prestem muita atenção em incorporar dentro do sistema da cidade resiliente também os animais. E quando a gente fala, por exemplo, de eventos climáticos, os animais também têm que estar envolvidos. Então, por exemplo, vai retirar pessoas que ficaram ilhadas numa enchente, os animais eles também são passíveis e necessitados de serem socorridos nesse momento. Bom, e como fazer? Então, a gente tem algumas práticas de gestão sustentável. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer no município para que ele se torne melhor para se viver é a identificação, catalogação e proteção de mananciais.
Por quê? Porque a água ela é um recurso hídrico, é um recurso natural importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da vida como um todo, né? Então nós temos que identificar esses mananciais para que eles sejam protegidos dentro dos municípios e também trabalhar com a nossa sociedade, com as nossas empresas, a redução do desperdício de água. Outra questão é implantar meios de transporte coletivos, limpos e eficientes, né? Então, hoje a gente fala muito sobre a questão da energia limpa e é importante que as cidades elas comecem a se adaptar para esse modelo. Inclusive, trabalhando com a sociedade para incentivar que utilizem mais o transporte coletivo do que o transporte próprio. Ações de redução e destinação correta de resíduos sólidos. Né? Então, hoje a gente já tem municípios que têm a coleta seletiva implantada, mas esses programas eles precisam ser ampliados, eles precisam ser melhorados, né? Eles precisam ser evoluídos também, para que a gente possa ter uma destinação correta dos resíduos, né? Findar, por vez, os lixões e assim evitando um agravamento das questões emergenciais climáticas no nosso país, né? E investimento em áreas verdes, que isso é muito importante, né? Hoje a cobertura vegetal das cidades no nosso país ela é bem pobre, né? E é importante que a gente busque cada vez mais ter áreas verdes, espaços verdes de convivência, zonas 30 dentro das cidades, então isso é muito importante. Ações de manejo populacional de fauna doméstica, então a gente precisa colocar em prática todas as ações, né? Não somente a castração de cães e gatos, mas todas as ações de manejo populacional para que a gente tenha uma população um pouco mais controlada, ações de manejo de fauna sinantrópica, incentivos para desenvolvimento de ecobairros, que é uma medida bem interessante, que são os bairros verdes, né, com energias limpas e sustentáveis nas casas, então, quem sabe até transformar a cidade toda numa ecocidade. Programas de prevenção de risco climático envolvendo pessoas e animais, então a gente precisa trabalhar esses programas para prevenir e também para educar a sociedade o que fazer no momento de uma situação extrema, e programas de mitigação de danos diante de desastres, né? Que existem hoje alguns protocolos que já são utilizados, mas se a cidade está em áreas de risco para desastres ambientais, que esses protocolos eles sejam difundidos e que as pessoas, né, junto com seus animais, elas tenham condições de procurar socorro no momento de necessidade. Bom, e assim, futuros prefeitos e vereadores devem compreender que a integração de cidades resilientes, proteção animal e ações voltadas para a urgência climática representam um compromisso necessário para um futuro sustentável. E é isso, e muito obrigada.